explica para nós da onde que esses meninos tirou a Nuffield para começar a viajar e aprender tudo isso daí, né? Porque muitos estão querendo, muitos são jovens, estão na faculdade, são produtores já, mas que querem buscar experiências e aprender também dessa maneira, essa riqueza de aprendizado e conhecimento que eles buscaram. Não, sem dúvida, muito aprendizado, muita cultura, né? E a Nuffield, então, a Nuffield International Farming é uma associação que foi fundada na Inglaterra no pós-Segunda Guerra pelo Lord Nuffield, já tem mais aí de 70 anos, para que os produtores pudessem trocar experiências do que estavam fazendo, do que estava funcionando da melhor forma em diversos países. Então, é o network, né? E desde então ela vem crescendo e se tornou uma grande rede de networking internacional, alinhada aí a conceitos vanguardistas de desenvolvimento sustentável, focada na capacitação dos líderes. O principal da Nuffield são as pessoas, o desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento do setor. Então, quem participa da rede Nuffield tem um acesso aí a um capital intelectual de altíssimo nível, com grande potencial de conversão em negócios. Então, os meninos contaram as experiências visitando produtores, mas também visitam empresários e negócios grandes, bancos, né, de países. E todo ano a Nuffield ela abre inscrições para participação nesse programa, que é a experiência que eles compartilharam, que é o Programa de Pesquisa no Agronegócio. Então, se às vezes você já tem um tema que você gosta e que você quer pesquisar, é a oportunidade para você pesquisar em âmbito internacional. Então, ver o que está acontecendo, o que você consegue, às vezes, trazer para o seu negócio e adequar à realidade da sua empresa, né? Que legal. É um curso, um programa que, ao longo de 2 anos, você visita países, tem as suas partes, tem o Global Focus Program, que eles falaram, que você visita diversos países num período de tempo. Tem a conferência, que é o CSI, é o encontro quem participa desse programa se chama, é denominado Scholar. E aí o CSI é o encontro de todas as escolas do ano de todos os países em um país determinado. Então eles encontram a reunião, todo mundo se conhece, trocam oportunidades, tem várias palestras, enfim, várias coisas. E, e depois você segue na sua viagem individual com foco naquele seu tema, né? Então, é aí muito network, muito aprendizado. E vai para E quais quem países hoje? Só para desculpa te encurtar, mas qualquer país, como é que funciona hoje nessa questão? O networking está aí presente em diversos, acho que eu acredito até que mais de 100 países. Legal. Mas pode ser, por exemplo, Canadá, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, o Quênia, que o Arthur contou, Israel, enfim, são vários. Aqui na América do Sul também tem os países, Argentina. E às vezes também, por exemplo, quem quiser fazer parte, e aí tem pessoas em outros países, né, que não necessariamente existe uma Nuffield lá naquele país, mas o networking também está lá, então alcança isso também. E quem quiser fazer parte, né, às vezes não estava planejando, vou viajar porque demanda um tempo, também tem a possibilidade de se tornar membro da Nuffield, que também tem acesso a esse networking, a essas pessoas, né, aprendizados, são empresários, são acadêmicos, são produtores aí, e basta visitar o nosso site, que é nuffield.com.br. Então, dá para você se torna membro e acompanha aí tudo, vai aprendendo junto também. Show, hein? Então, eu acho legal complementar que assim tem dois grandes caminhos, né, para participar do programa. No caso do Vitor e eu, a gente lá no nosso ano, é, a gente foi financiado, né, por empresas, então a gente recebeu essa bolsa. Então você tem que conseguir cavar essa oportunidade, né, aí.
E tem o caminho também de você, né, que quer participar do programa, ou a sua empresa, né, de proporcionarem o financiamento para que isso aconteça, né? Lógico que tem que passar por todo o processo seletivo, principalmente porque o que a Júlia falou, a Nuffield é sobre pessoas, e partindo desse princípio, ela cobra um alinhamento de valores muito grande, então, assim, precisa passar pelo processo seletivo, precisam, né, ser garantidas algumas etapas desse processo, mas é uma oportunidade muito legal, porque eu fico vendo assim, se eu não tivesse tido a oportunidade de conseguir a bolsa na época, eu hoje financiaria a minha participação no programa, né, a empresa que eu trabalho. Por quê? Porque uma coisa é você pegar lá uma grana e falar, vou viajar e vou conhecer produtor rural. Outra coisa é você ter uma rede global de networking e que, como a Júlia disse, não é só fazenda. A gente falou muito de fazenda porque a gente é do mato, então a gente foca nisso, né? Mas assim, a gente foi recebido por diplomata, a gente foi recebido por gente do governo dos países que a gente foi. A gente teve indústria, eu visitei muita indústria durante o meu GFP, então assim, a gente teve associação de produtor, muita associação de produtor, então assim, é uma coisa bem, é cadeia, é agronegócio, né? De uma ponta na outra. Então, assim, uma coisa é você botar a mochila nas costas e viajar, outra coisa é você sair daqui com esse networking à sua disposição, podendo acessar a base de dados, ter lugar para ficar, ter fazenda para ficar, ter gente da Nuffield naquele país que vai te pegar, vai te levar para conhecer o fulano, o outro. É você realmente fazer isso dentro de uma estrutura que você vai aproveitar. Senão vira viagem, né? Senão vira viagem de, né? Quando a turma junta para ir lá nos Estados Unidos, lá na Farm Progress Show, né? Vai tomar cachaça lá nos Estados Unidos e volta. E não é isso, assim, é uma possibilidade de fazer um negócio estruturado e muito bacana. É Legal. isso que você Arthur, falou, não é uma viagem a passeio, né? É uma pesquisa. Você está fazendo uma pesquisa e está em contato com todas essas pessoas também. Show. e é muito interessante nisso que o Arthur falou, porque abre realmente muita porta. E teve, nas viagens da Nefd, eu acho que tiveram duas coisas que me chamaram muito a atenção e que eu acho que muda completamente dessa história de você falar assim, não, mas eu vou pegar essa grana e vou viajar, e vou visitar, eu vou focado no meu tema, por exemplo, e eu acho que isso muda completamente a experiência. Duas coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira delas, que foi o tanto que quando a gente ia visitar durante o Global Fox Program, por exemplo, onde a gente tinha uma visita com um diplomata, por exemplo, ou uma visita numa fazenda que seja, ou numa indústria, qualquer coisa, mas a gente ia num grupo de mais ou menos 10 pessoas com bagagens totalmente diferentes e culturas totalmente diferentes. E o que eu achei muito interessante de ver é porque quando a gente chegava no jantar, por exemplo, depois, todo mundo tinha feito a mesma visita. Todo mundo tinha visitado o mesmo lugar. E quando a gente ia trocar ideia depois sobre o que era a visita, às vezes o que tinha a observação era completamente diferente de uma pessoa para outra. Então você tem a experiência do que você visitou, mas você perceber, putz, o que é a experiência do que o outro viu, sendo que a gente tinha visto a mesma coisa, cara, só que o que a gente percebeu lá eram completamente diferentes. Então isso me fez abrir muito a cabeça mesmo, porque foi muito mais do que as visitas, mas foi uma visita pelo meu olhar, mas a visita do olhar deles também sobre o que estava acontecendo. E isso foi muito legal. E não era um grupo de amigos, porque eu me juntei com pessoas que pensam igual eu e a gente foi visitar. Não, cara, era um monte de gente que eu nunca vi na minha vida, de um monte de país diferente. Então a gente tinha que compartilhar visões realmente diferentes. Que é diferente dessa história da eu me junto num grupo e vou viajar. Beleza, mas a maioria daquela turma pensa igual você, porque eles já foram selecionados igual você. Então eu acho que isso foi uma coisa que fantástica, que para mim da Nuffield é completamente diferente de tudo que eu já podia ter passado. E a segunda coisa que foi eu como empresa, eu consegui entrar e visitar, por exemplo, laboratórios em vários países, e o meu tema era infertilidade de solo e nutrição de plantas, então eu queria ver o desenvolvimento dos laboratórios, o desenvolvimento de sensoriamento, o que existe de novo na parte de análise agrícola, porque é uma parte estratégica para o meu negócio. E muita coisa que a gente vem implementando hoje na Ribersolo tem a ver com coisas que a gente veio de fora do Brasil. E a gente acabou conseguindo entrar dentro desses negócios porque eu estava conectado dentro de uma rede. Eu acho que dificilmente, se eu fosse como Ribersolo, bater na porta do maior laboratório dos Estados Unidos e falar, cara, eu sou um laboratório do Brasil, queria te visitar, eu acho que eu com certeza seria recebido muito diferente do que quando eu entrei lá e falei, cara, eu faço parte de uma rede, trouxe toda a bagagem da Nuffield, entrei lá dentro do laboratório como Nuffield como um todo. E eu também estava lá como Ribersolo, mas eu fazia parte de uma rede muito maior.
Então eu acho que essas duas coisas para mim foram muito marcantes sobre como é diferente viajar pela Nuffield do que com as viagens que eu fiz antes ou que a gente poderia fazer antes nas outras oportunidades que existem. Olha só que grande oportunidade, né? Isso aí que o Vitor falou, a gente tinha uma brincadeira no meu grupo que era a gente usava quando eram eventos mais formais, a gente usava uma gravata da Nuffield e a gente tem essa gravata até hoje, né, Vitor? Quando a gente está indo em algum lugar em nome da Nuffield, a gente usa essa gravata, a gente brincava que era a gravata mágica, porque é impressionante o respeito que as pessoas têm pela Nuffield no mundo, como elas recebem quem é da Nuffield, e a gente está falando do network de alto nível. Eu vou dar um exemplo, aonde a Nuffield me colocou. A Nuffield me colocou dentro do Comitê de Segurança Alimentar da ONU para falar num evento, para ir lá na frente, falar em assembleia da ONU sobre alguns desafios do Brasil na agricultura. O diplomata brasileiro que estava lá, da missão de Roma, não teve a palavra e eu tive porque eu estava com a Nuffield. Então, assim, é um nível de networking que é muito legal. Ainda lá em Roma, na semana do Comitê de Segurança Alimentar, tem um dia do comitê que o presidente da FAO ele recebe 7 pessoas, conhece essas pessoas e conversa com elas. Eu fui uma das 7 pessoas que foram recebidas pelo presidente. A gente teve 1 hora para conversar com ele. E eu só fui recebido porque eu estava lá em nome da Nuffield. Então, assim, é muito diferente de viajar para conhecer as coisas. É realmente você poder participar de coisas e estar envolvido, né, com pessoas e com pontos de vista diferentes que você não vai estar se você for fazer uma viagem por conta. Né? Que bacana. Não, é uma baita experiência mesmo. Então, assim, a Júlia já deixou a bola quicando para você que está ouvindo, onde que encontra, onde que pesquisa um pouquinho mais. Com certeza nós vamos trazer mais experiências do pessoal da Nuffield aqui, porque é enriquecedor aprender com a experiência deles lá fora e tudo isso, como eles trazem isso e aplicam também muitas coisas aqui, e entre outras variáveis. Vale a pena